Meus amigos, é impressionante o prazer que esses jogadores, a mediocridade do Vasco, faz com que o torcedor chegue a sonhar com uma Libertadores, sonhar com a vaga Libertadores, com o título de Copa do Brasil. E agora, meu amigo, depois de 3 jogos, a gente está fazendo contas para não cair de divisão. O Vasco ainda tem chances matemáticas de ser rebaixado. E a tabela não é nada fácil. Jogos complicadíssimos até o último jogo do Campeonato Brasileiro. E se o Vasco somar um ponto jogando desse jeito, é muito, hein? Vamos falar disso aqui no nosso vídeo, vamos falar da grande cobrança que teve internamente do Pedrinho com o Fernando Diniz e os jogadores do Vasco. Vamos falar aqui também da reforma de São Januário. Já temos informações importantes que o Vasco mandará seus jogos em um estádio no Rio de Janeiro. Muita coisa agora pra gente falar, muita coisa mesmo. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, com a humilhante derrota ontem para o Juventude, né, ou até então penúltimo colocado, o Vasco praticamente disse adeus às chances de jogar a próxima Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, né? É verdade, ainda existe a chance matemática do Vasco conseguir isso via um G8, porque G7 já foi, né? Muito complicado. Mas se pintar um G8 no Brasileirão, o Vasco ainda tem chance, já que o São Paulo perdeu ontem para o Red Bull Bragantino e está somente a 3 pontos à frente do Vasco, que é o 8º colocado. Mas como não existe G8 no Campeonato Brasileiro, o Vasco praticamente não tem chance de ir para a pré-Libertadores, exceto se existir o G8, né? E agora o nosso campeonato nem é mais Libertadores, cara. É fazer 45 pontos. O Vasco tem que fazer mais 3 pontos aí em alguns jogos complicados para não cair de divisão. Para não cair de divisão, porque jogando dessa forma vai perder todos os jogos, cara. A sequência não é nada fácil. O Vasco aí tem pela frente jogos complicadíssimos. Vamos ter 2 jogos fora de casa ainda nesse mês. Grêmio e Bahia em sequência. Assim que voltar a pausa da data FIFA, vamos ter esses jogos aí dificílimos, cara, onde o Vasco não vai ganhar nenhum. E depois vamos ter contra o Internacional em São Januário, que se não ganhar do Internacional, o Vasco vai brigar para não cair de divisão até a última rodada contra o Atlético Mineiro, já que claramente não tem grande chance de ganhar do Mirassol, né? Cai para nós, o Mirassol vai amassar o Vasco em São Januário. Mas esse é o atual cenário do Vasco. O Vasco se colocou nesse cenário, né? O Vasco não foi ninguém que jogou o Vasco lá. O próprio Vasco, cara, se colocou nessa situação. Um campeonato bem encaminhado para ser tranquilo, para ter uma paz para o torcedor vascaíno, para o Vasco tentar até a última rodada lutar por uma pré-Libertadores. Aí, simplesmente, cara, ó, não sei o que aconteceu, mano. Simplesmente, velho, eu parei muito para analisar o momento atual do Vasco. Ontem eu nem quis trazer pós-jogo aqui no canal, porque, cara, não tinha condição alguma de falar daquele jogo patético ontem contra o Juventude, cara. Se eu gravasse qualquer coisa aqui, eu ia tomar processo, eu ia ser bloqueado pelo YouTube, porque essa era a minha vontade, sair xingando todo mundo, cara, porque ridícula a atuação do Vasco ontem. Chegou a me dar nojo de ver a cara desses jogadores, o segundo gol do Juventude, eu fiquei puto, velho, com a cara do Léo Jardim. Isso é um absurdo, um jogador profissional fazer o que ele fez ontem. Foi um absurdo o que ele fez ontem em campo, um frangueiro, vacilou demais. Ele e o Nuno Moreira. O Nuno Moreira tem menos colaboração no gol do que ele, porque ele tinha visão total do lance e mesmo assim entregou o gol para o Juventude. Inacreditável, cara. E não é culpa saidinha do Diniz, não, cara. O Léo Jardim tinha várias opções. Dar o chutão, jogar para lateral, jogar para onde ele quisesse, mano. Para que bancada, porque era melhor, o Vasco não ia tomar o gol. E ele vai e joga a bola no jogador que estava mais marcado ali, ainda no meio campo, cara. Onde tem o Nenê, que fez o que quis, e o seu Hugo Moura, como a Maria chuteira, indo na bola, não conseguiu tomar a bola do Nenê. Infelizmente, meu amigo, é complicado, velho. Complicado demais, velho. E muita coisa vem acontecendo de errado. Nosso treinador partindo por tudo ou nada quando o resultado está adverso. Ele vem entregando jogos para os adversários. A insistência em jogadores fracos como o Matheus França, insistência em colocar jogadores que não vão contribuir com absolutamente nada no segundo tempo. Matheus França, Tietê, o próprio Verratti, que nem vi falar o nome dele ontem em campo. Também ele vem colocando bastante o GB, que pouco se fala dele. Foi bem no jogo contra o Vitória e contra o Red Bull Bragantino, depois que o jogo ali estava ganho principalmente do Red Bull. Fez o gol da vitória contra o Vitória, mas e só, né, cara? Não vem tendo tantas chances assim nos jogos, porque o time não vem construindo mais nada. Impressionante, o time não constrói mais nada. E o que a gente está vendo hoje é que Coutinho baixou muito o seu nível, muito mesmo. Nuno Moreira está horroroso, horroroso em campo. Andrés Gomes fez seu pior jogo com a camisa do Vasco ontem. O Ryan, mais uma vez, se sobressaiu, fez gol. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco em campo.
E o Vasco também deu uma baixada, né, cara? A defesa do Vasco entregando bastante, voltando à sina, né, cara, de entregar jogos, né? Ontem o Carlos Cuesta praticamente serviu o jogador para ele fazer o cruzamento, né? Ele deixou o cara passar, cruzar, o jogador lá livre, fazer o gol, né? E com certeza muita coisa errada. A zaga não tem mais confiança, o meio-campo não tem mais confiança e o ataque tá todo perdido, cara. Totalmente perdido o ataque vascaíno. Os laterais do Vasco muito abaixo, Paulo Henrique, cara, desde que voltou da seleção não é a mesma coisa, hein? Uma frase clichê que muitos torcedores de outros clubes já usaram, mas chegou a nossa vez de usar, né? Infelizmente o Paulo Henrique, desde que voltou convocado, meu amigo, não jogou nada. Infelizmente, foi suspenso aí no último jogo, foi expulso desse jogo contra o Juventude, tá fora do jogo contra o Grêmio, cara. Mas de todo jeito ele já estaria fora, né, por conta lá da data FIFA. Mas ele foi expulso. Se fosse um jogo importante, ele poderia estar à disposição. Ele ia comprometer mais uma vez, né? Já comprometeu no jogo que ele ficou de fora, né? Foi que ele tomou o terceiro cartão amarelo, ficou fora do jogo que o Vasco perdeu para o Botafogo. Com certeza, muita coisa tem que ser mudada, muito jogador não está jogando nada, muito mesmo. Para mim, o Coutinho sentiu o golpe de não ter sido convocado para a seleção brasileira. É nítido isso, cara. Para mim, nada explica o baixo rendimento do jogador. Caiu demais. Coincidiu muito, mas muito. Pode ser uma coincidência, mas coincidiu muito que após a convocação da seleção brasileira, ele não jogou mais nada. Não jogou nada. Naquele jogo que o Vasco perdeu para o São Paulo, ele ainda jogou muito. Ainda fez alguma coisa ali para tentar ajudar o Vasco de alguma forma, mas o Vasco foi superado pelos seus erros e pela burrice do nosso treinador. Colocou trocentos atacantes em campo e esqueceu que o time tem que marcar ainda, né? E, infelizmente o Vasco perdeu o jogo para São Paulo, entregamos o jogo para São Paulo, e já no jogo contra o Botafogo, o Coutinho não existiu em campo, não estava em campo. Praticamente só a sombra dele e a camisa 10 lá, num boneco correndo. Não tinha nada de Coutinho em campo, e ontem a mesma coisa. E com certeza, na minha opinião, ele sentiu sim. Ele estava com sérias chances de ser convocado, estava, sim, com certeza, confiante que poderia sim voltar à seleção brasileira, tanto ele e o Ryan. Só que o Ryan já deu a volta por cima, fez gol nesse jogo. O Coutinho ainda deve ter sentido o golpe, né? Eu posso estar equivocado, essa é a minha opinião. Se você discorda, comenta aí o que você acha que está acontecendo com o Coutinho, que não está jogando mais nada. O Ryan voltando a jogar bola aí. Cara, outra opinião que eu tenho. Não sei, não vou cravar nada, mas na minha opinião, o Diniz perdeu o vestiário. Na minha opinião, o Diniz perdeu o vestiário. Não faz sentido algum que está acontecendo com o Vasco. O jogo de ontem, meu amigo, cara, não dava para perder o jogo. Eu sei que pro Juventude era um jogo de vida ou morte, mas era o Juventude, cara. Um dos piores times do Campeonato Brasileiro, o segundo pior time do Brasileiro. Eles amassaram o Vasco em São Januário, um tal de Talhari, meu amigo, acabou com a defesa do Vasco. Acabou com a defesa do Vasco e o Vasco só olhando. Impressionante, velho. O que esses caras querem? Querem demitir o Diniz? Querem derrubar o Diniz? Porque não tá, cara, não tem sentido alguma. Não tem sentido algum que está acontecendo com o Vasco. Um absurdo. Absurdo mesmo, velho. E, na minha opinião, tá mais que justo, sim, essas derrotas pelo fraco desempenho do Vasco. O Vasco não vai mais para a pré-Libertadores. O Vasco tem que buscar 3 pontos com urgência para se livrar do rebaixamento. E se cair no colo a Sul-Americana, tá de ótimo tamanho, porque é o que esse elenco medíocre do Vasco merece, né? Copa do Brasil, cara. Copa do Brasil, mano, é torcer para não passar vexame contra o Fluminense. Porque se for pra final, vai perder do mesmo jeito pro Cruzeiro ou pro Corinthians. Esse time não ganha mais a Copa do Brasil. Esquece, mano. O Vasco é pra quem acredita. Porra, a gente tá acreditando aqui, não sei quantos anos esse time entrega essa merda aí pra você, torcedor. Esse time sempre entrega isso aí pra você. Ou é rebaixamento, ou é vexame, ou é te iludir. É isso que esse time entrega. Enquanto continuar com essa mentalidade fraca, perdedora, não reforçar esse time, parar de idolatrar qualquer um jogador, isso que o Vasco tem que fazer, parar de idolatrar jogador fraco. Você vê, cara, muitos jogadores que são idolatrados, o torcedor morre por causa desses caras, não joga mais nada, mano. Olha o que o Léo Jardim tá fazendo em campo, não é cobrado por ninguém. A gente ainda defende esse cara, porque é clubista, a gente pede esse cara da seleção, porque a gente tem o sangue clubista do Vasco. Por isso que a gente vê, mas ele não tem futebol para estar na seleção brasileira. Olha o que ele apresentou em campo hoje, olha o que ele apresentou nessa temporada. Salvou o Vasco nos pênaltis na Copa do Brasil. E quantos jogos ele vem entregando aí a paçoca, vem cometendo erros graves nos jogos. Por que a gente não pode criticar? Tem que ser criticado, tem que ser cobrado assim como qualquer um outro. O torcedor não pediu o Verratti no banco, por que não pode criticar o Léo Jardim? Por que não tem que criticar, mano? O cara entregou um gol ontem, o Vasco tinha chance de ganhar o jogo, ele entregou o gol pro Juventude. Absurdo, um frangaço. E por falar em cobrança, né, cara? A notícia que a gente tem, segundo o BTB Esportes,
é que a diretoria do Vasco, com o presidente Pedrinho, não esperou o jogo acabar, desceu aos vestiários, onde fica Diniz e jogadores do Vasco, para fazer uma duríssima cobrança a esses atletas medíocres que o Vasco tem. Fazer uma duríssima cobrança. No último, aquele clássico, acho que foi contra o Fluminense. A Vasco TV trouxe um vídeo muito bonito, né, do Pedrinho, falando maravilhas para os jogadores e que não daria 2 rodadas para o Vasco estar na Libertadores. Hoje, o Vasco não está na Libertadores e está brigando contra o rebaixamento. Olha só o que virou de lá para cá esse time do Vasco. A cobrança, ela tem que existir todos os dias. Esse elenco, ele é um elenco que apaga, meu amigo. É um elenco vagalume. Ele acende e depois apaga rápido. Isso que aconteceu com o Vasco. O Vasco simplesmente, velho, desistiu do Campeonato Brasileiro. O Vasco desistiu do campeonato. Fez 42 pontos. Ah, estamos livres do rebaixamento. É aquela mentalidade fraca, né? De só livrar o Vasco do rebaixamento. Porque isso já está empregado no clube há anos. Que é só livrar o Vasco do rebaixamento. A temporada tá feita. Tá ótima. Excelente temporada livrar o Vasco do rebaixamento, né? Mas não, esses caras não sentem tesão de conseguir pôr o Vasco lá em cima. De conseguir fazer o Vasco voltar a jogar a maior competição da América. E a gente é obrigado a ouvir um comentarista fraco como é aquele Richarlison falar que o Vasco tem que jogar Sul-Americana porque não tem time para ir para Libertadores. Quer mais humilhação do que isso? Quer mais humilhação do que isso? Um absurdo, cara. Eu olhei aquilo ali na transmissão, eu fiquei envergonhado, não somente por mim, por ser vascaíno, mas também por esses jogadores. A ponto de um comentarista abrir a boca e falar que o Vasco tem que ir para a Sul-Americana, que é uma competição compatível com o tamanho do time do Vasco. Cara, é um absurdo. É um absurdo você ouvir isso, mas é a realidade. Infelizmente, é a realidade. Esse elenco, cara, é um elenco de perdedores. Poucos jogadores aí que estão no Vasco ganharam coisas relevantes nas suas carreiras. É complicado, né? E o Pedrinho foi lá cobrar a rapaziada, a gente espera que faça algum efeito, né? Infelizmente, vamos ter a pausa para a data FIFA, onde vai ficar 11 dias sem ter jogos, e esses jogadores vão esquecer a cobrança do Pedrinho, né? Porque vão ter 11 dias aí, vão ter 3 dias de folga. Com certeza aí, meu amigo, é só maravilhas, né? Os caras estão pensando nas férias, né? Vou viajar para fora do Brasil, acabou o ano fora do Brasil, não quero nem saber de Vasco, volta para pré-temporada, mini pré-temporada, porque em janeiro já tem Campeonato Brasileiro. É assim que é, mano. É assim que é o ciclo vicioso, né? Por isso que o Vasco não desenvolve. Pouca coisa muda dentro do clube, né? E com certeza a gente torce muito para que o ano que vem esse elenco seja refeito. Tem que ser refeito. Porque o Vasco não vai para a Libertadores, aí tem que montar uma espinha dorsal novamente para o ano que vem para tentar de novo a vaga para a Libertadores, porque é impossível ganhar a Copa do Brasil e está sendo impossível via Campeonato Brasileiro, que seria mais fácil do que ganhar o título da Copa do Brasil. Essa é a minha expectativa quanto ao Vasco. O Vasco tem que fazer 3 pontos de qualquer maneira contra o Internacional, o único jogo que eu vejo. O Vasco tem condições de pontuar e ganhar. Se não ganhar do Internacional, o Vasco vai lutar até o último jogo lá contra o Atlético Mineiro, fora de casa, na arena do Atlético Mineiro, para não cair de divisão. Porque dependendo do que os outros times estão lá embaixo fizerem, vão encostar rápido no Vasco. Hoje você já vê o próprio Atlético Mineiro ultrapassou o Vasco, Corinthians deverá ultrapassar o Vasco. Se o Corinthians não ultrapassar, tem outras chances. Grêmio, Ceará, todos esses times estão encostando no Vasco. O Vasco vai parar lá na 13ª. Daqui umas rodadas pode estar na 15ª posição, colado lá no Internacional. Meu amigo, não é fácil, velho. Não é fácil. Complicado demais, né? Com certeza a gente espera que esses dias de pausa sirvam para alguma coisa. Porque se não servir, o Vasco vai ficar lá, no máximo em 15º lugar e sequer vai pegar uma Sul-Americana. Bom, e também tivemos a informação importante trazida ontem pelo narrador Gustavo Villani durante a transmissão do jogo do Vasco contra o Juventude. O Vasco está acertando um acordo para usar o estádio Newton Santos pelos próximos 3 anos, já que é um período que vai coincidir com a reforma de São Januário, que muito possivelmente começará no ano que vem. Essas foram as informações trazidas pelo narrador e certamente aí o Vasco, que não vem tendo um bom retrospecto em São Januário, talvez nem sinta falta mais de jogar no Caldeirão, né? Porque com o Diniz são 4 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. O Vasco não consegue mais ser um ótimo mandante como já foi, até com times mais fracos, né? A gente vê uma campanha do Vasco de 2023 e até mesmo no ano passado, onde o Vasco tinha um elenco muito mais inferior do que tem agora, o Vasco conseguia se impor em São Januário, né? E hoje o Vasco não consegue. Qualquer um chega lá em São Januário e ganha do Vasco. Até o São Paulo, né? Que era freguesaço do Vasco em São Paulo. Foi lá, pá, no Vasco. Juventude, time que a gente não vence há anos.
Há anos. Vai bater quase 20 anos que o Vasco não ganha do Juventude, mano. Tá de sacanagem aí, velho. É uma brincadeira com o torcedor, né? Mas o que a gente espera é que a reforma comece o ano que vem, que o ano que vem seja um ano, enfim, de um recomeço pro Vasco. Esse ano quase foi e não vai ser, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Comenta aí o que você acha do Vasco mandando seus jogos para jogar num gramado sintético, né? No tapetinho do Botafogo, os jogadores vão ter que se adaptar aí a jogar na grama sintética. Não é todos os jogadores do Vasco que gostam, né? O Coutinho, principalmente, fez até parte do movimento contra a grama sintética assim que ele chegou no futebol brasileiro. Claramente é um jogador que não gosta de jogar nesse tipo de gramado, mas é a diretoria do Vasco que decide, que define o futuro do clube. Infelizmente, vamos ter que jogar no Newton Santos, né? O Maracanã, praticamente, o Vasco não tenta, não luta, não faz nada para poder administrar e jogar lá também. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, é mais um desabafo, porque eu não aguento mais essa fragilidade do nosso time, do nosso clube, né? Não aguento mais, cara. O Vasco sempre fazendo com que o torcedor volte a acreditar, que o torcedor vá lá. Ontem São Januário estava lotado, estava lindo, velho. Os caras entregaram aquilo ali para o torcedor vascaíno. É lamentável, né? É muito triste o que está acontecendo no clube. Assim que a gente tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal, porque as coisas têm que começar a mudar. O Admar Lopes já está trabalhando para fazer o planejamento para o ano que vem. A gente vai falar um vídeo mais tarde sobre esse planejamento do Vasco. Muita coisa que deve mudar nesse time a partir do ano que vem, né? A partir desse fim desse ano, né? Que se o Vasco não for para a final, o ano vai acabar mais cedo para o Vasco, não vai até o dia 21 de dezembro. E o planejamento do Vasco tem que já estar pronto totalmente, já em dezembro, para o Vasco já iniciar, já pensando na temporada de 2026, né? Comenta aí o que você achou do jogo de ontem, se você acredita ainda nesse elenco fajuto do Vasco. Tamo junto, é nóis.